Olá, tudo bem? Nessa aula vamos conversar sobre a grandeza pressão. Por definição, pressão é igual a um valor de força dividido por um valor de área. Qualquer pressão utilizada em qualquer assunto, qualquer área, se refere a um valor de força dividido por um valor de área. Não existe pressão diferente dessa definição. É muito importante você entender que força é essa e que área é essa. Imagina que eu tenho aqui dois corpos se empurrando, ou seja, trocando força entre si. Pois é, essa força que utilizamos para cálculo de pressão seria essa força trocada entre esses dois corpos, que é uma força de contato. A única força que exerce pressão, que cria pressão, é a força normal, trocada entre dois corpos, que é uma força de contato, né? Perpendicular à superfície de contato entre os dois. Não tem exceção isso. E a área é a área de contato entre esses dois corpos para a troca dessa força. A partir disso, nós temos um valor de força por unidade de área de contato, né? Essa que é a ideia da pressão. Aí, unidades no sistema internacional. Força é medida em Newton, falando de unidade de medida. Área é metro quadrado. Então, no sistema internacional de medidas e unidades, pressão, a unidade é Newton por metro quadrado, que aí a gente chama de Pascal. Existem outras unidades de medida, muito utilizadas inclusive. Aqui eu coloquei algumas, as que mais aparecem, tá? Nós temos o ATM, que é a atmosfera, né? Muito usada quando se refere à pressão atmosférica. Aí um ATM, equivale a 10 a quinta Pascal. Ou um Pascal, né? Equivale a 10 a menos 5 ATMs. Aí outras unidades, né, bastante utilizadas, milímetros de mercúrio, aí um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, metros de coluna d'água, aí 10 a quinta Pascal equivale a 10 metros de coluna d'água, bar, aí o bar é muito próximo de ATM, 10 a quinta Pascal um bar, né? O Thor, 760 Thor, equivale a 1 ATM, que equivale a 10 a quinta Pascal, e o PSI, que é do sistema inglês. O PSI, ele é libra-força por polegada quadrada, e a força está em libra-força, a área em polegada quadrada. Como falei anteriormente, é muito comum vocês errarem nisso, a força que cria pressão, que exerce pressão, obrigatoriamente, não tem exceção. É a força trocada entre dois corpos, perpendicular à superfície de contato e uma força de contato. Em outras palavras, é a força normal trocada entre dois corpos. Tanto que a força-peso, força elétrica, força magnética não exercem pressão, porque não são forças de contato, muito menos perpendiculares à superfície de contato para a troca dessa força. Aí você pergunta, professor, mas tem um monte de exercício que a gente usa o peso para cálculo de pressão. Então vamos entender? Quando temos um corpo apoiado numa superfície plana e horizontal e em equilíbrio, a força normal trocada com a superfície, ela vai ter o mesmo valor, a mesma intensidade que o peso do corpo. Então, por isso que aqui a gente pode usar o peso, mas não é o peso em si que está criando essa pressão, é a força normal. A força normal apenas possui a mesma intensidade que a força-peso. Já se o corpo estiver apoiado num plano inclinado como esse, a força normal não tem mais a mesma intensidade que a força-peso, né? Então, nesse caso aqui, você não pode utilizar o peso aqui, porque na verdade é a força normal que exerce a pressão e a área de contato, né, entre o corpo e a superfície,
e a normal, nesse caso de um plano inclinado, por exemplo, não é igual ao peso. Quando falamos em pressão atmosférica, por exemplo, estamos nos referindo à força que o ar que a gente respira, ou a atmosfera, né, que está ao nosso redor, faz em cima do nosso corpo, a força que a atmosfera aperta o nosso corpo por unidade de área, de pele. Se estivermos ao nível do mar, sob condições normais de temperatura e pressão, a gente fala que essa pressão, né, atmosférica, ela é de 1 atm. E 1 atm, como vimos anteriormente, é de aproximadamente 10 a quinta Pascal. Se você olhar com calma, 10 a quinta Pascal equivale a um valor de 100 mil, que é o 10 a quinta, né? Newtons de força, força que o ar aperta o nosso corpo por metro quadrado de pele. Isso é um valor muito alto. A pressão atmosférica é uma pressão altíssima. É que a gente não presta atenção nos valores. Aí você pode perguntar, professor, peraí, se a pressão atmosférica é tão alta, mas muito alta, por que ela não consegue esmagar a gente? Porque, na verdade, no corpo humano, ou em todos os corpos em equilíbrio, você vai ter sempre duas pressões. No caso da pressão atmosférica, apertando o corpo humano, você vai ter um valor de força por área de fora para dentro e outro de dentro para fora, que é uma pressão interna do próprio corpo. Aí, como, né, estamos em equilíbrio, essas duas pressões, a de fora para dentro, que é da atmosfera, e a de dentro para fora, que é do nosso próprio corpo, elas se equilibram, elas se igualam. Se em algum momento, né, tivermos uma pressão interna bem menor, a pressão atmosférica é capaz de esmagar a gente. E o contrário, se tivermos uma pressão interna bem maior do que a atmosférica, né, a de fora para dentro, a gente pode inchar até explodir. Quando medimos a nossa pressão arterial, no médico, por exemplo, né, com esse aparelho, esse valor de pressão também se refere a um valor de força por unidade de área. Olha que interessante. No caso da pressão arterial, se refere à pressão que o sangue consegue exercer nas artérias e que as artérias conseguem exercer no sangue. E a unidade de medida, se o médico fala, por exemplo, 12 por 8, está em centímetros de mercúrio. Já se ele fala 120 por 80, aí já está em milímetros de mercúrio. Aí com uma regra de 3, você consegue achar em Pascal, por exemplo, né? E ter uma noção do valor de força por unidade ou por metro quadrado. Outro exemplo legal é sobre os pregos. Quando você tenta martelar, né, um prego numa madeira, por exemplo, com a pontinha, a área ali, ó, é muito baixa. Consequentemente, considerando um valor de força constante, a gente vai ter alta pressão. Aí o prego consegue penetrar na madeira. Já se você tentar martelar, né, com a parte de trás, ó, com a cabeça do prego, fazer a cabeça do prego penetrar na madeira, né? A área aqui, ó, ela é bem maior, ó. E aí, maior área, teremos menor pressão. E o que me conta se o prego vai conseguir ou não penetrar na madeira, por exemplo, é a pressão e não necessariamente o valor de força. Aí eu estou considerando a força constante, ou seja, a força da martelada é a mesma nos dois casos. Outro exemplo muito comum, falando de prego, é a cama de pregos, né? Se você tentar deitar em apenas um prego, ele penetra na sua pele, por conta da área, né? A área é muito baixa, e aí vou considerar essa força a força normal, que se você tiver em equilíbrio bonitinho, equivale ao seu peso, né? A intensidade. E aí eu vou ter alta pressão. Alta pressão, a ponta do prego consegue penetrar na sua pele. Já, ó, se a gente tiver vários pregos, ó,
que é a cama ou cadeira de pregos, e eu sentar, deitar, ou até tentar, né, apertar uma bexiga ali, não estoura. O prego não consegue penetrar, porque eu passo a ter, ó, várias áreas, ou a área total passa a ser a soma das áreas das pontas do prego. Então eu vou ter uma área maior para o mesmo valor de força, que equivale ao seu peso, por exemplo. Consequentemente, eu vou ter menor pressão, devido a ter uma área maior. Baixa pressão, o prego não consegue penetrar na pele ou aqui na bexiga, por exemplo. Podemos falar também da pressão de calibragem dos pneus. Todo pneu, ele troca uma força com o chão, que é a força normal, que é a força que vai sustentar o veículo, e para isso ele tem uma área de contato, que é a área de contato entre o pneu e o chão. E aí essa força, né, vai ser essa normal trocada com o chão, e a área de contato. Aí pense comigo, mantendo o mesmo veículo, ou seja, a mesma força normal, eu vou trocar o pneu. Se eu coloco um pneu com maior área, ou seja, um pneu mais largo, ó, para termos a mesma força normal, a pressão dentro do pneu tem que ser menor. Ó. Por isso que o quanto mais largo o pneu, menor é a pressão de calibragem. E o contrário também é válido, né? Se eu diminuir a área de contato, ou seja, se eu colocar um pneu mais fino para o mesmo veículo, para a mesma força normal, a pressão de calibragem fica maior. Ó. Por isso que o quanto mais fino o pneu do veículo, maior tem que ser a pressão de calibragem para ele me dar a mesma força normal trocada com o chão. Podemos falar também das facas. Quando a gente deixa uma faca bem afiada, quer dizer que a gente vai ter uma pequena, né, minúscula área de contato, que é o fio da faca, considerando a força como a força que a gente faz no cabo da faca, né, para cortar um objeto, por exemplo, ou seja, força igual em todos os casos, para comparar, se eu afiar a faca bem afiadinha, a área, né, de contato entre a faca e um objeto que eu quero cortar é baixa, me dando alta pressão. Alta pressão, a faca consegue cortar, penetrar no objeto. Outro grande exemplo é quando ficamos em pé, em cima de um telhado. A probabilidade de quebrar a telha aqui é altíssima, né? Porque a gente vai ter aqui a força normal, né, trocado com o telhado. Então aí eu vou imaginar a mesma força em vários casos. Aí se eu fico em pé, a área de contato para a troca dessa força normal é a área do meu pé, que é uma área baixa, uma área pequena. Aí menor a área, maior pressão, eu quebro a telha. É a pressão que quebra, percebeu? Não é necessariamente o valor da força. Que eu posso ter alta força, mas distribuída por uma grande área de contato. Então aí a força por unidade de área fica baixa, que é a pressão. Então eu até posso ter uma força menor, mas toda concentrada, que eu chamo isso de alta pressão. Daí é a pressão que faz quebrar, penetrar, cortar. Então por isso que quebra a telha. Já se eu deitar, ó, eu aumento a área de contato. Ou colocar uma madeira, porque daí a área de contato passa a ser a madeira, porque é a madeira que está em contato com a telha. Aí eu vou aumentar a área. Caso eu deite, eu coloque uma madeira para caminhar. Aumentou a área, diminuiu a pressão. Diminuiu a pressão, você não quebra, porque você vai ter a força distribuída. Né? O valor de força por unidade de área é baixo. A força às vezes pode ser até alta, mas distribuída por unidade de área ela acaba ficando baixa. Como último exemplo, um dos problemas da criação de gado é a compactação do solo. Se você pegar um gado, né, ele tem altíssima massa, então altíssimo peso, altíssima força normal trocada com o chão. Então essa força aqui, ó, é alta. Se considerar um gado, né, um boi, por exemplo, devido à sua alta massa.
E aí, se você pegar a área da pata aqui, ó, a pata do boi é muito pequena. Então você tem alta força, normal. Aqui também eu posso imaginar normal com o mesmo valor do peso, né? Então, o peso de um boi, né, é alto, com baixa área de contato, por conta que é a área da pata. Consequentemente, a gente vai ter uma pressão altíssima. Essa pressão compacta o solo, criando problemas de infiltração da água. Você seca a água no subterrâneo, porque a água para de infiltrar na terra. Interessante, né? Vamos ficar aqui, tá, com essa aula de pressão. Aqui a gente pode dar início a vários outros cursos a partir dessa aula. A intenção dessa aula de pressão é essa, né? Iniciar outros cursos. Legal? Espero que você tenha curtido essa aula. Um abraço, bons estudos e até as próximas.